página 25. Aqui embaixo, onde diz apoio das igrejas. E nós estamos na lição 9, lidando com o sustento do missionário. Agora, eu gostaria de já começar lendo esse primeiro ou último parágrafo na página 25. Diz aqui, mesmo sem exigir remuneração pela pregação, o missionário tem o direito de ver reconhecida a dívida dos ouvintes, conforme enfatizado em Lucas 10, 7 e 8. E aqui Jesus enviou os discípulos e ele disse para eles, e ficar na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa. E em qualquer cidade em que entrardes, e vos receberem, comei do que vos for oferecido. E a ideia aqui é que você está trabalhando. Eu me lembro de uma vez, aqui no Ouro Preto, eu falei para um rapaz, uma criança, eu falei, eu sou missionário. Ele falou, interessante, mas o senhor trabalha? Eu falei, eu sou missionário. Não, mas o senhor trabalha? Eu sou missionário. É como se a obra do missionário não tivesse trabalho, né? Mas eu vou falar para vocês, às vezes, como missionário, as pessoas querem te dar coisas, querem te dar dinheiro, e você se sente, mas eu não me sinto digno de receber isso. Jesus está dizendo isso aqui, você é digno, é seu salário, receba com gratidão. Se você precisar ir para um lugar, você fica na casa de alguém e a pessoa dá comida para você, aceita a comida. No caso, para dar uma parte engraçada nisto, eu não gosto de café. Eu não gosto. Café, para mim, eu aprendi essa palavra em português, retrogosto. Eu não gosto do retrogosto de café. O cheiro tá bom, tá bom. Traz até uma nostalgia para mim. Mas o retrogosto eu não gosto. Quando eu vou na casa de alguém, eu estou evangelizando, a pessoa, se não quer entrar, conversar um pouco, beleza, a gente entra. E se a pessoa coloca café na mesa e dá para mim um copinho de café, sabe o que eu vou fazer? Eu vou beber. Eu não vou falar nada. Agora, eu faço isso por causa dessa passagem, é o meu salário, vamos dizer. Mas, então, misericórdia. Porque o brasileiro gosta de falar, toma mais, toma mais, toma mais, né? Mas, então, se a pessoa me perguntar, o senhor quer café? Eu gostaria de tomar café? Daí eu falo, não, eu estou bem, obrigado. Eu, na verdade, nem gosto de café ou algo assim, né? Então não preciso. Mas só no caso se a pessoa perguntar assim, porque tem pessoa que só dá café, nem pergunta, né? Então, eu estou tentando seguir essa passagem aqui quando alguém traz café, né? E às vezes a pessoa come algo meio diferente. Eu me lembro, eu estava evangelizando uns africanos que eram refugiados da Quênia. Eles estavam nos Estados Unidos e, sabe, quando você é americano, tudo que você compra está empacotado certinho, você nem sabe o que veio de um animal. Tipo, tão assim, toda a comida processada, tudo isso. Mas eu me lembro, eu entrei na casa, tinha uma mesa lá e tinha um saco de um mercado e tinha algo apontado assim, saindo. Falei, que é isso? Era a cabeça de um bode, era um chifre saindo do negócio. E quando eu estava conversando com essa família sobre Deus e tudo, eles colocaram essa cabeça no forno e tiraram. E quando eles estavam... E a mãe, ela tirou, colocou em cima do fogão e ela estava cortando as bochechas, ela cortou a língua, ela comeu assim a língua. Eu estava, que horror, né? Só que se você, como missionário, for para a casa de alguém e dar essa comida para você, é para você fazer o quê? É para você engolir bem rápido, né? Que você não tem esse costume, né? E às vezes é muito difícil.
Às vezes a minha esposa, ela basicamente passa mal com certas coisas, e ela quando ninguém tá vendo, ela passa pra mim, né, para eu comer, né, e eu tenho que aguentar o negócio, né. Não é sempre, mas acontece esse tipo de coisa às vezes, né, você procura o cachorro e você não, não, brincadeira, você não procura o cachorro. Mas mas existe esse tipo de pensamento, né. Mas mas é isso, né, que acontece. Aqueles que foram alimentados por quem pagou por tudo devem, de forma racional, buscar apoiar financeiramente o ministério. Paulo deixa claro esse princípio em diversas passagens. Então, você pode ler essas passagens, está tudo aqui na apostila. Mas, por exemplo, quando o missionário visita a nossa igreja e vai ministrar a palavra, nós temos uma responsabilidade para com esse missionário. Então, o que acontece? A gente aluga um lugar para o missionário dormir, ou reserva um lugar no hotel, algo assim. A gente verifica que tem comida a toda hora, a gente deixa uma cesta lá no hotel que tem comidas, frutas, ah, chocolate, algumas coisas, né? Não tem que pagar por nenhuma refeição enquanto está aqui. A gente pergunta: você gastou combustível para chegar aqui? Quanto que gastou? A gente vai pagar por isso? Por isso, e quando a pessoa vai embora, a gente dá uma oferta de amor. Para nós, a nossa igreja, esse missionário é digno de tudo isso e além disto. Então a gente dá. Muitas vezes eu falo para vocês, quando o missionário está saindo, dá algo para ele. Se você tem dinheiro, dá para ele, passa para ele poder ir feliz. E às vezes vocês já deram tanto dinheiro que o missionário ele entra em contato comigo chocado. Ele fala: pastor, obrigado pela generosidade da sua igreja. Isso me deixa muito, muito feliz e deixa o missionário muito feliz. E você não sabe que muitas vezes o missionário não fala nada, ele pode estar passando por muita dificuldade, tem contas não pagas, ele precisa de ajuda. E a nossa igreja ajuda assim. Rápido, ver página 26. Aqui. Lembre-se, o missionário nunca deve ser ganancioso. Eu me lembro de um missionário americano, e ele não é mais missionário, ele confessou para mim, ele falou: "Ó, eu estava conseguindo levantar mais sustento, e mais sustento, e mais sustento, e eu tinha o alvo de receber esse tanto mensalmente. E daí ele falou que quando eu consegui esse valor, deu um peso no coração dele, a consciência dele ficou muito pesada mesmo. Ele falou: eu estou errado, eu estou fazendo tudo isto para dinheiro. Ele parou de ser missionário e acabou se tornando um pastor nos Estados Unidos. Ele reconheceu o erro dele. O missionário deve manter uma postura de contentamento. Às vezes ele tem muito, às vezes ele tem pouco, mas está tudo nas mãos de Deus, né. E Paulo disse: "Eu aprendi, quando eu tenho muito, ter alegria, quando eu tenho pouco, ter alegria, em tudo devemos ter gratidão". Agora, continuando aqui, como a igreja local deve apoiar missionários financeiramente? Uma igreja local pode oferecer suporte financeiro ao missionário de diversas maneiras, ok? E nós vamos ver essas três maneiras. A primeira aqui, ofertas especiais. A segunda, apoio regular. E número três, compras especiais. Então, você está pensando, eu quero ser uma bênção para o missionário que visita a nossa igreja, etc. O que é que eu posso fazer? Primeira coisa, ofertas especiais. Ao analisar as cartas de oração e conversar diretamente com o missionário, a igreja identifica suas necessidades. Assim, sempre que possível, envia uma oferta de amor, que pode ter um propósito específico ou ser utilizado conforme a orientação do missionário. Não há valor mínimo ou máximo. O importante é que cada contribuição seja feita com alegria e não por obrigação, segundo 2 Coríntios 9:7. Esses dias, vocês deram uma oferta bem boa para a gente poder comprar um terreno, certo? E na minha carta de oração, eu falei sobre o que a gente estava fazendo e esse desejo de conseguir comprar. Eu não tinha recebido promessa nenhuma, nada.
mas igrejas nos Estados Unidos falaram: vamos ajudar a Igreja Batista Independente em Ouro Preto do Oeste e enviaram ofertas. E a gente tem mais agora. Inclusive, agora há mais ministérios que entraram em contato comigo falando para mim: a gente está orando, a Cindy manda mais dinheiro para ajudar vocês. Essas ofertas não são meramente dízimos, são ofertas além da conta, tipo, mais ainda dizendo: a gente já está dando esse tanto aqui, esse 10%, mas a gente quer ajudar Pastor Jones no Brasil, então a gente vai dar mais ainda. Então são ofertas especiais. Provavelmente, quando você pensa sobre um sustento mensal e as ofertas especiais muitas vezes são bem maior, bem maior. Por quê? Porque é para comprar terreno, para comprar carro. O carro que a gente usa hoje, uma igreja mandou para nós $22.000 anos atrás, que a gente tem até hoje esse carro. É o carro de Deus, que Deus nos deu esse carro, e funciona muito bem. E no caso daquele momento, a gente nem falou que a gente não tinha dinheiro, a gente não falou nada. E essa igreja, não sei, Deus operou um milagre, e a igreja falou: a gente quer mandar dinheiro para você comprar carro. E Deus deu certo. E olha, por favor, não ache $22.000 para uma igreja americana pouco dinheiro. Era muito, muito dinheiro. Muito dinheiro. E Deus abençoou. Segunda coisa, é esse apoio financeiro. Missionários possuem despesas recorrentes e o apoio mensal é geralmente o mais eficaz, pois oferece acesso imediato aos recursos. E tem dois modelos aqui. Algumas igrejas têm recursos suficientes para sustentar os missionários com os excedentes delas. E eu conheço certas igrejas que têm muito dinheiro, têm dinheiro na conta, nem sabe o que fazer com o dinheiro. Eu já conversei com pastores que falam: por causa de certas coisas, a gente tem que dar esse dinheiro, a gente está procurando alguém que está precisando. Né? E usam excedente para poder dar ofertas e tudo, apoio regular e tudo. Outras igrejas realizam conferências missionárias que incentivam cada membro a destinar uma oferta mensal para missões, além do dízimo. Em alguns casos, essa contribuição é chamada de promessa de fé. Agora, eu tenho uma pergunta para vocês. Se você já ouviu esse termo, promessa de fé, levanta a mão, quero ver. Já ouviu? Promessa de fé. Promessa de fé, tá bom. Note aqui, eu nunca fiz promessa de fé com a nossa igreja, mas seria uma boa ideia. A promessa de fé é uma contribuição voluntária, oriunda da parte da renda não comprometida com os dízimos, destinada exclusivamente a missões. Funciona da seguinte forma: o indivíduo, em oração, busca a orientação de Deus para determinar um valor mensal que se compromete a doar. Esse ato de fé envolve três coisas: um compromisso com Deus, que é a promessa feita primeiramente a Ele. Número 2, um compromisso com a igreja, para que a congregação saiba qual o montante disponível para apoiar. E número 3, um compromisso com o missionário, auxiliando na elaboração de seu orçamento. Então, por exemplo, o pastor da igreja, ele fala: irmãos, nós vamos fazer promessa de fé na nossa conferência de missões, e você, durante esses 3, 4 dias, você vai orar e você vai decidir um valor que você vai dar mensalmente, confiando em Deus que de uma forma ou outra, sem faltar, você vai dar esse dinheiro. E no fim da conferência, as pessoas vão passar esse valor para o pastor escrito em algum lugar. Ele fala: irmãos, esse ano a nossa igreja vai dar para missões tal, R$1.000, R$20.000, R$100.000, eu não sei, dependendo do valor. A gente está numa igreja nos Estados Unidos, eles fizeram isso, e qual foi que foi prometido? Mais de $1 milhão foi prometido por essa uma igreja para dar para missionários. Era igreja grande, mas mesmo assim é muito dinheiro, né? 1 milhão, é mais que 1 milhão. Daí o que acontece? A igreja consegue organizar a conta, e o que vai fazer mensalmente, fala: então agora dá para dar esse dinheiro
para esses missionários mensalmente. E além disso, por causa desse valor que entrou, que é mais do que o ano passado, a gente vai poder sustentar mais missionários ainda. Então acaba sustentando mais missionários. Então essa é a ideia. E daí a igreja fala com, por exemplo, o novo missionário. Agora a nossa igreja vai apoiar você. Cada mês a gente manda para você tal, né? Dependendo da quantia que a igreja escolhe dar, tá? Ok, então tem ofertas especiais, tem apoio regular e a terceira coisa aqui, compras especiais. Em algumas situações, a igreja pode optar por pagar diretamente por algo que o missionário necessita ou deseja, como um aparelho, um carro ou até mesmo um terreno. Geralmente, esse tipo de oferta é apresentado pelo pastor e antes da compra, a igreja verifica, número 1, se a aquisição representa uma ajuda efetiva. Número 2, se a viabilidade de realizar a compra. E número 3, se o missionário poderá usufruir do bem adquirido. No caso, a câmera lá atrás, que está gravando essas aulas, foi dada para mim por uma igreja. A igreja comprou a câmera, esse microfone, tudo que eu estou usando. Uma igreja só pagou por tudo isso. E não é barato, não. É um sistema caro, mas comprou. Eles decidiram fazer isso. Eu só quero colocar um parêntese aqui. Antes de decidir comprar algo como igreja para dar ao missionário, verifique que ele precisa mesmo. Eu me lembro de uma vez, a gente estava esperando uma caixa dos Estados Unidos. E chega uma caixa aqui nos Correios. Ok, chegou. E a gente foi lá animado, porque a gente sabia que estava chegando, e Correios cobrou R$ 90 para eu tirar. R$ 90. Mas tá bom, porque a gente estava esperando algo bem legal. Só que não era a caixa que a gente esperava, era outra caixa de outra igreja que mandou para nós. Eu abri, não sabendo, e só tinha lá dentro cobertores para clima muito frio, tipo tão quente, ninguém vai usar. Eu falei, ai, ai. Falei, R$ 90 para eu fazer o quê com essas coisas? Eu não nem uso nenhum para essas coisas aqui. A gente tá morrendo de calor aqui em Rondônia, né? E a gente tá rindo agora, mas naquele momento, depois de gastar R$ 90, né, eu não estava tão feliz, mas eu precisei controlar e ter gratidão e falar, mas essa igreja queria ser uma bênção para nós. Aparentemente, algumas senhoras da igreja estavam criando esses cobertores e mandaram para nós, a gente recebeu e tudo, mas é melhor saber o que o missionário está precisando. Eu estava precisando de uma câmera e conversando com o pastor, eu estava falando sobre o Instituto Bíblico e tudo, ele estava pesquisando, né, sabe, querendo saber das minhas necessidades, sem falar isso. E daí chegou o ponto, eu estava falando: "É, a nossa câmera não está funcionando muito bem, eu vou comprar uma outra". Ele falou: "Ah, eu vou comprar, a nossa igreja vai comprar essa câmera". E comprou na hora. E eu acho muito lindo quando uma igreja tem essa generosidade, esse desejo de ajudar. Agora, para terminar, página 27. Orientações para missionários. Os missionários devem ter cuidado para não solicitar assistência financeira com demasiada frequência, evitando que os apoiadores interpretem mal a situação. Contudo, é fundamental que eles reconheçam seu chamado divino e a responsabilidade da igreja em apoiar o ministério que Deus lhe confiou. Em alguns casos, que agora eu conheço muitos missionários em muitos países diferentes, mas muito mesmo. E alguns missionários, vocês sabem que com cada carta de oração, cada mensagem, eles estão pedindo dinheiro. Sempre estão pedindo dinheiro. Eu, eu não acho muito legal isso, né? Eu sei que eu tenho bastante necessidade, né. Muita coisa que eu gostaria de construir um prédiozão aqui, eu quero que tenha salas de aula para o instituto, para a escola dominical, eu quero lugar para as crianças poderem brincar, eu quero estacionamento, eu quero, sabe, todo tipo de coisa imaginável. E tudo exige dinheiro.
Mas ficar pedindo, dá a ideia para muita igreja que missionário só pede dinheiro. Só pede dinheiro. E muitas vezes a conferência nas igrejas que tem menos pessoas indo para assistir às pregações e tudo, são as conferências de missões, porque muita pessoa já chegou à conclusão, missionário só pede dinheiro. E eu não quero isso como meu testemunho. E então, para alguém que vai ser missionário, é bom entender isso. Ponto-chave aqui, para terminar, as igrejas são parceiras no ministério, salvo quando o Senhor indicar, o missionário tem liberdade para compartilhar suas necessidades financeiras com os apoiadores, como Paulo fazia. Ao fazê-lo com fé e humildade, ele auxilia a igreja a cumprir a obrigação bíblica de sustentar o ministério.